A canoa virou, mas a gente desvirou ela. Ok. Então vamos lá. Eu estava explicando aqui a pergunta do Luiz, né? Eu não sei que ponto parou, mas enfim. A questão do pescoço, né? A questão do pescoço é essa questão, né? De que aqui está a sede do ego. Agora, a outra explicação para isso, né? A outra explicação para essa questão é exatamente o fato de que a palavra pescoço em aramaico é a palavra oref. Oref. Oref, né? É a palavra para pescoço em aramaico, né? Oref. E se eu pegar essa palavra oref e eu ler ela de trás para frente, tá? É a palavra fará, né? Se eu pegar com as letras em aramaico, não é em português não, tá? Com as letras em aramaico, se eu pegar a palavra oref, que é a palavra para pescoço em aramaico, oref, e eu ler ela de trás para frente, eu tenho a palavra fará. E fará é o nome em aramaico para faraó. Dentro do texto bíblico, o faraó é uma representação do ego, né? Porque ele é uma representação dessa força que se sente absolutamente prepotente, se sente absolutamente autossuficiente na resolução das questões da vida. Então, o grande código por trás disso é exatamente esse. Se eu dominar o faraó, você vê o texto bíblico, tem uma passagem muito grande, muito extensa nessa relação com o faraó, que é uma relação simbólica e representativa do nosso ego, né? Então a palavra faraó em aramaico é a palavra fará, lida de trás para frente, oref, que quer dizer pescoço, tá? Então por isso que também a gente faz essa associação entre o pescoço e o ego. E aí essa meditação, né, que os profetas criaram, chamada Andasta, que é essa meditação que faz o movimento do pescoço, faz esse movimento de destravar essa energia, é uma meditação para o domínio do ego, né, para o domínio das forças do ego. Né? Só aqui esclarecendo o que é o ego na nossa vida. Né? O ego não é uma entidade, né? O ego não é um espírito, né? O ego é uma história que você conta. É a história que você conta sobre você mesmo. É a impressão que você tem sobre a sua própria vida, é a impressão que você tem sobre a sua própria existência. Isso é exatamente o que vem a ser o ego. O ego é isso, é uma história que você conta, né? Você já acorda contando essa história para você e você vai reafirmando essa história ao longo do dia e ao longo da vida inteira. Né? O que é trabalhar e corrigir o ego? Trabalhar e corrigir o ego é trabalhar e corrigir essa história, né? Redefinir essa história. Quando a gente não redefine essa história, ela acaba ganhando traços e acaba ganhando aspectos que são muito nocivos, né? Que são muito pesados para a gente. E nessas histórias a gente pode se cristalizar como herói, o salvador da vida das pessoas, a gente pode se cristalizar como algoz, alguém que destruiu a vida de alguém, e a gente pode se cristalizar como vítima, o que é muito comum, tá? Em relação às coisas, em relação à vida. A gente pode se cristalizar nesse lugar e isso é muito ruim. Né? Então, uma das formas de corrigir o ego é exatamente a gente conseguir remover essa impressão, a gente conseguir remover essa energia densa, né, de uma história que a gente conta sobre a nossa vida. Aí alguém poderia dizer assim, poxa, mas a história da minha vida é uma história muito pesada, é uma história muito... é uma história que conta com situações de abuso ou conta com situações de violência. Entenda bem, né? Tudo aquilo que adoece você são histórias. Tá? Histórias podem adoecer a sua vida. E a forma como uma história que você carrega com você deixar de adoecer a sua vida, e quando eu falo adoecer, pode ser inclusive fisicamente, pode ser psiquicamente, pode ser espiritualmente, tá? É quando você começa a recontar uma história, recontar a sua história de uma forma que ela possa ajudar outras pessoas. Então, se você carrega uma história com você, que é uma história de abuso, é uma história de violência, é uma história de situações difíceis, comece a pensar como você pode recontar essa história de uma maneira a ajudar outras pessoas. Aqui começou a chover, né, uma chuvinha muito boa,
Aliás, o tempo está muito agradável hoje, embora não esteja muito sol, como ontem, mas está uma chuvinha bacana, junto com o som dos passarinhos, tá? Deixa eu ver aqui. Continua sem som, não, né? Tá com som, algumas pessoas. Aqui, ó. Alguém perguntando, Mário, por que estou atraindo tantas pessoas que precisam de ajuda emocional? Será que é porque eu preciso, né? Bom, vamos lá. Aquilo que a gente atrai, a gente atrai o que é semelhante. Em algum certo grau, a gente acaba atraindo aquilo que nos é semelhante, né? Então, semelhantes se atraem. É o contrário do que as pessoas normalmente apregoam, o que normalmente as pessoas dizem, né? Forças semelhantes acabam se atraindo. Então, se você está atraindo determinadas coisas na sua vida, é porque existe algum ponto de semelhança em relação a isso. Existe algum nível de sintonia em relação a isso. Então, forças semelhantes se atraem. Se você entra numa alta frequência, você vai atrair pessoas de alta frequência. Se você entra num alto padrão de desejo, você vai atrair pessoas de alto padrão de desejo. O contrário também, se você está num baixo padrão de desejo, você vai atrair pessoas com baixo padrão de desejo. Agora, a coisa não é tão simples assim, né? Você pode atrair pessoas que estejam precisando de ajuda emocional, porque você pode estar num alto padrão de energia, você pode ter iniciado, de repente, um caminho, uma jornada, você pode estar começando a cuidar de você, e aí você vai atrair pessoas que estejam nesse mesmo desejo, né? É muito comum as pessoas começarem a estudar comigo, né? As pessoas começarem a vir para a Cabala Ancestral e isso acontecer. Por quê? Né? Não porque elas estão mal, mas porque como elas entraram numa frequência, como elas entraram num desejo, não, agora eu quero trabalhar minha vida, agora eu quero crescer, agora eu quero expandir, agora eu quero melhorar, eu quero entrar num padrão de alta frequência, então eu vou aproximar de mim pessoas que estejam com o mesmo desejo de entrar num padrão de alta frequência. Então, como eu estou nessa energia, outras pessoas vão chegar e eu vou conseguir arrastar essas pessoas para essa energia também, tá? Eu vou conseguir levar essas pessoas para essa energia também, tá? Agora, o problema é quando você começa a atrair pessoas que, embora estejam precisando de ajuda emocional, estão sempre dando desculpas, porque aí o que acontece com isso? Você acaba criando uma coisa chamada jogo psicológico. O que é um jogo psicológico? Eu vou tentar mostrar para você que você não consegue me ajudar. Eu vou tentar mostrar para você que nada dá certo na minha vida. E você vai ser mais uma pessoa que vai tentar e não vai dar certo na minha vida. Então, quando eu atraio jogos psicológicos, eu entro em jogos psicológicos, é porque eu também estou jogando. Tá? Então você tem que saber adquirir um certo discernimento para saber o que são jogos psicológicos, né? O que é um jogo do a mais. Ah, mais isso, ah, mais aquilo. Ah, você já tentou isso? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu não... Pessoas que entram nesse processo, elas estão num vício relacional. Esse vício relacional é exatamente esse jogo psicológico. E aí você tem que saber desarticular isso. A melhor forma de sair do jogo psicológico é sair mesmo. É romper, né, com essa conexão, ou recomeçar, ou se afastar por um tempo, porque ele não é produtivo, né? O jogo psicológico não é produtivo para nenhuma das partes. É apenas um jogo para tentar mostrar que você não consegue resolver, ajudar, auxiliar a vida do outro, tá? Então... Quem? Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta. Mário, por que a Cabala permaneceu fechada por tanto tempo? Por que a Cabala... Quem foi que fez a pergunta? Marcelo. Por que a Cabala permaneceu fechada por tanto tempo? Por que a Cabala permaneceu fechada por tanto tempo? Vamos lá. Quando a gente fala em Cabala, a gente não está falando de uma coisa só, tá? A gente está falando de muitas linhas, de muitas tradições, de muitas correntes da Cabala. Eu venho de uma corrente, né, que outrora foi chamada Cabala Contemplativa e hoje é chamada Cabala Ancestral. É a mesma corrente, apenas mudou de nomenclatura de um tempo para cá, tá? Então, eu vou falar sobre a minha corrente, eu vou falar sobre a história da minha linha de sucessão, tá? A Cabala, ela sempre foi aberta. Ela sempre foi aberta. Dentro da nossa linha de sucessão, nunca houve essa proibição. Outras linhas, outras correntes, principalmente as correntes
mais ligadas à cabala medieval, que é a cabala judaica, a cabala religiosa. A cabala judaica medieval, 99% do que vocês vão ouvir sobre cabala é a cabala judaica medieval. Ela está diretamente vinculada à religião. E quando você vê ali o cabalista falando, ele está falando de judaísmo, ele está falando da religião judaica. Tá? E não é o nosso caso. Né? Então, mas é o caso de 90%. Então, o que acontece? Aí, nesse caso, é uma questão dogmática, nesse outro caso é uma questão dogmática, uma questão da história da própria religião, né, que por N razões precisou se fechar, né, por N questões, inclusive questões de perseguição, etc. E tal. Mas dentro da nossa linha de sucessão, né, nós sempre tivemos abertos. Sempre. Eu comecei a aprender cabala, eu cheguei na cabala com 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, ninguém sabia o que era cabala. A cabala se tornou uma coisa conhecida, uma coisa na moda, né, com artistas e pessoas famosas estudando, muito tempo depois. Né, isso eu já tinha quase 30 anos quando isso aconteceu. Né, mas quando eu cheguei, na verdade eu fui pescado, né, não foi nem eu que procurei isso. Eu fui pescado pelo meu mestre, Daniel Benari, né, que me achou e me ofereceu essa proposta desse caminho. Então, mas ninguém sabia o que era isso. Né? E eu fui lá, eu conheci, eu passei a beber dessa fonte. Né? Agora, o que acontece? A cabala é uma tradição que ela traz para você, a cabala ancestral é uma tradição que traz para você a responsabilidade sobre a sua vida. Tá? Ela traz para você um olhar sobre a sua vida. Se você perguntar assim, quantas pessoas estudam cabala no mundo, eu acho que não chega nem a 1% da humanidade. Tá? Por quê? Porque é muito complicado você assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Então, a cabala ancestral, ela sempre foi aberta, ela sempre teve as portas abertas, quem quisesse aprender, aprenderia, só que as pessoas não tinham receptor. Não havia receptor. Qualquer pessoa que chegasse para o meu mestre e disse, qualquer uma, chegasse para ele e dissesse, eu quero aprender cabala, tá bom. Agora, as pessoas não faziam isso. Por quê? Porque não havia receptor para isso. E até hoje em dia, há pouco receptor para isso. O que as pessoas querem? As pessoas querem atalhos. As pessoas querem culpar alguém. Seja culpar uma entidade, seja culpar uma pessoa, seja responsabilizar terceiros por aquilo que acontece na vida delas. Né? Você chegar e dizer assim, não, eu quero ser responsável, eu quero me ver como responsável pelo que acontece na minha vida, é uma coisa muito rara, é uma coisa muito difícil, né? Ainda até hoje. Então, o que os cabalistas falam sobre esse momento de expansão da cabala? A humanidade, ela está abrindo o receptor para isso. Ela está abrindo a sua consciência, ela está amadurecendo sua consciência. E porque ela está amadurecendo a consciência e amadurecendo o receptor, hoje a cabala está podendo chegar em tantas pessoas. Eu estou na internet desde a época do Orkut. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Desde a época nós tínhamos a maior comunidade de cabala no Orkut. Né? Então, no entanto, hoje a gente consegue chegar no mundo inteiro. Né? Por que a gente hoje consegue chegar no mundo inteiro? Porque a gente só entrou agora? Não, a gente já está aberto, a gente já está em expansão. Nós somos a mais antiga escola de cabala no Brasil. A mais antiga escola de cabala no Brasil. Né? É a nossa, é a Academia de Cabala. Pouca gente sabe disso. Por quê? Porque as pessoas não tinham receptor. Né? Não havia recipiente para isso. Né? Então, quando você começa a desenvolver o receptor, né, a luz ela chega. Na verdade, essa é uma chave para muita coisa na sua vida. Né? Você primeiro constrói o receptor. Você primeiro constrói o recipiente. Né? Então, a gente tem 77 pessoas aí, olha só. Missão 7.7, 77 pessoas aqui. Né? Isso é um sinal muito positivo. Né? Então, essas 77 pessoas que estão aqui, elas só estão aqui, não é porque eu estou aqui. Eu poderia estar aqui e ter 2 pessoas só. Né? Essas 77 pessoas estão aqui porque elas têm o receptor. Porque o receptor foi construído. E se você está aqui, você está me ouvindo, e você está realmente deixando aquilo que eu estou falando chegar em você, é porque o teu receptor está construído. Então, o que a gente tem que se preocupar? Né? A gente tem que se preocupar em criar o recipiente. Eu quero aprender cabala, eu quero trazer essa tradição como um estilo de vida para a minha vida, então eu vou criar um recipiente para isso, eu vou me abrir para isso, e aí isso vai chegar plenamente para você. Tá? A humanidade está começando a aprender isso. A gente está saindo da adolescência. Né? Esse momento que a gente está vivendo agora na raça humana é exatamente a saída
da adolescência. E a gente está amadurecendo, a gente vai conseguir chegar lá, eu tenho certeza disso. Cada vez mais construindo o receptor, tá bom? Hoje eu respondi essas 3 perguntas, a gente teve um probleminha aí no vídeo, né, que teve que recomeçar o nosso vídeo, né? Enfim, eu não consegui aqui lidar com essa questão de chamar as pessoas, né, mas eu vou aprender, e aí amanhã, 7h07 da manhã, eu estarei de volta, e aí com certeza vamos dividir a tela aqui com alguns de vocês, para que vocês possam conversar comigo, né, olhando face a face, tá bom? Lembrando a vocês o seguinte, quinta-feira a gente já tem horário do puxão? Quinta-feira às 4 horas da tarde. Quinta-feira às 4 horas da tarde, quinta-feira agora, 4 horas da tarde, nós vamos ter o puxão da alma com um mergulho muito mais profundo, de aproximadamente 2 horas, falando sobre algum caso, trazendo algum caso onde eu mergulho profundamente em histórias e situações, tentando aplicar o conhecimento, a sabedoria da Cabala para a vida das pessoas. Vai ser um horário diferente por causa do Natal, né? Por causa da celebração de Natal, as pessoas vão estar à noite celebrando Natal. Então a gente não vai deixar de ter, vai ter às 4 horas da tarde, exclusivamente nesta quinta-feira. Depois volta o horário normal, né? A gente retoma o horário normal. Mas enquanto está nesse período de festas, a gente vai fazer nesse horário. Quinta-feira, às 4 horas da tarde, né? O puxão da alma, tá bom? Então, amanhã vejo vocês na missão 7.7, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês. Que bom vocês estavam aqui, 75 pessoas agora. Que maravilha isso, tá bom? Amanhã, 7.7. Não esqueçam de chamar os amigos, chamar as pessoas, manda, né, o link, fala para as pessoas, ó, 7.7, 7h07 da manhã, né? Puxão da alma, acordar aí com o pé direito, com luz para nossas vidas. Um grande abraço para todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.